Cuidado! O que foi exposto até agora, segundo Glenn Greenwald, é apenas a ponta do iceberg. São 6 gigabytes de arquivos, fotos, vídeos e áudios a serem analisados. E aos poucos eles estão sendo. E como a gente já sabe que a nossa vida não é fácil, se fosse fácil a gente já teria acabado com essa ilegalidade lá atrás, junto com os bravos colegas que estão aqui comigo, o presidente do Senado diz que a chance é 0 de acatar o impeachment do Alexandre de Moraes. Sem problema. Está tudo na normalidade. Nenhum impeachment que ocorreu nesse país foi iniciado com o presidente da casa dizendo que o acataria. Eu tenho ouvido aqui alguns discursos que não me surpreendem, mas estimulam a minha repugnância diante da hipocrisia, diante do falseamento da história e falseamento da realidade. Vejo, muitos parlamentares que aqui falaram pedindo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, são parlamentares que tentam falar em nome da democracia, mas são parlamentares que apoiam o AI-5, que apoiam a intervenção militar, que apoiaram a ditadura, que apoiam torturadores, têm torturadores como seus ídolos. Essas pessoas falam em democracia. Mas eu não quero nem discutir aqui a opinião pessoal de vocês que fazem discursos contra a Constituição brasileira. Alguns aqui é que deviam estar em processo de crime por fazer defesas contra a Constituição. Mas eu quero falar do fato. O ministro Alexandre de Moraes não cometeu nenhuma ilegalidade. Ele era o presidente do TSE e ele é ministro do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes cumpre a lei de 97, a lei 9.504, que deu ao TSE o poder de polícia. O TSE ele pode não só identificar os crimes eleitorais, como ele pode inibir as práticas ilegais e pedir a punição. Quando o ministro Alexandre de Moraes, que tinha dupla função, presidente do TSE, quando esses crimes foram identificados, muitos inibidos, e ele como ministro do Supremo, que dirige os inquéritos à milícia digital, aliás, um dos 24 inquéritos do senhor Bolsonaro, tem apologia ao estupro, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tem muitos, mas um deles é o da milícia digital. E ele, como ministro do Supremo, o que ele faz? Ele junta os dados para ter mais informações para o inquérito que dirige o Supremo Tribunal Federal. Qual é o crime? Qual é o crime de 2 estruturas de Estado somarem dados para a investigação? Comparar com a Lava Jato. Isso, se não fosse ridículo, seria hilário. Porque a Lava Jato era um juiz que construiu a acusação, que construiu a condenação, fez o conluio com a acusação e com a promotoria para tirar do pleito eleitoral o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Isso era a Lava Jato, um conluio entre o juiz e o promotor, sem nenhum pudor, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum limite, inclusive articulando a mídia e construindo falsas provas contra o Luiz Inácio Lula da Silva. O que tem a ver isso com a Lava Jato? Nada. Agora, como Alexandre de Moraes pode condenar Bolsonaro, os generais de alta patente, a sua trupe, a tentativa aqui é desqualificar, tirar a credibilidade. Solidariedade ao ministro Alexandre, que não cometeu nenhuma ilegalidade. Boa tarde. Boa tarde também a todas as deputadas, deputados, todos que nos acompanham aqui da Câmara dos Deputados. Quero, saudando a todos, fazer algumas memórias, fazer algumas lembranças. Não precisamos ir aos livros da história, basta buscarmos na nossa memória muito recente a grande celebração desses que hoje reclamam do STF, quando comemoravam a velha máxima do senador Romero Jucá, com o Supremo e com tudo. Amavam o Supremo Tribunal Federal. Agora estão aí com uma cortinazinha de fumaça, porque estão apavorados, porque o dia da prisão de Bolsonaro está chegando. Independente de que rumos tomar todas as discussões que têm sido feitas na Câmara dos Deputados, de deputados aí apavorados, gritando, perdendo a voz, talvez uma cloroquinazinha misturado com a camomila possa acalmar esses deputados e essas deputadas, mas eles não estão se acalmando, estão apavorados, porque independente de qualquer discurso, independente de qualquer caminho a ser tomado,
o roubo das joias continua sendo roubo. Independente de qualquer discussão que se façam, aquele passar a boiada com tudo, aquele crime permanece. Independente de qualquer discurso que façam, de quaisquer discursos que façam, o roubo das joias, as 700 mil mortes, são crimes que não prescrevem e não prescreverão. Independente do discurso que fazem, quando quebraram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, esse crime, ele não prescreve, continua crime e, portanto, o nervosismo dos deputados bolsonaristas, das deputadas bolsonaristas no Congresso Nacional, fazendo videozinho para lacrar na internet, independente do seu choro, independente dos seus gritos, independente de perderem a voz, os crimes que foram cometidos serão apurados e, portanto, está chegando a hora da justiça ser feita e a gente espera por ela. Portanto, muita calma nesta hora. Não vamos passar o carro na frente dos bois. Vamos esperar, porque crime é crime. Não há prescrição para quem quebrou a Praça dos Três Poderes. Não há prescrição para o ex-presidente da República que cometeu o crime de negar vacina e levou à morte 700 mil homens e mulheres brasileiros. Não há crime, não há prescrição do crime do roubo das joias feito pelo ex-presidente Bolsonaro. Obrigado, nobre deputado. Quanto o deputado... Hoje é o dia do absurdo. A Comissão da Agricultura aprovou uma moção repudiando o presidente Lula por incluir o MST no Comitê Permanente da Paz no Campo. Aí a Comissão da Agricultura disse que isso seria um absurdo o MST participar do debate de construir a paz no campo. Absurdo é a Comissão da Agricultura aprovar uma moção dessa contra o presidente Lula. Quer ver outro absurdo que está acontecendo hoje? Os bolsonaristas que cometeram os crimes contra a democracia, contra o povo brasileiro, não gostou e não quer que Moraes o investigue. Está aqui repudiando as investigações que Moraes veio fazendo ao longo desses anos. Se vocês não querem ser investigados por Moraes, não cometam os crimes que vocês cometeram contra a democracia brasileira. Essa aqui é a realidade. Mas, senhor presidente, também tenho aqui parabenizar o governador Jerônimo da Bahia, que vem avançando cada vez mais na educação, e o IDEB de hoje justamente revelou esse avanço. E a secretaria mais bem avaliada do governo do Estado da Bahia é justamente a Secretaria de Educação. Professora Rovena, que é a secretária, da qual quero parabenizar. E isso mostra que os investimentos que o governo da Bahia tem feito na educação têm tido efeito, melhorando a educação. Isso na infraestrutura física, mas também os profissionais da educação que está sendo valorizado. Ou seja, é o governo da Bahia avançando